Olá, meu irmão, minha irmã. Domingo, 25º domingo do tempo comum, 22 de setembro. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Queridos, vamos ao evangelho então desse domingo, Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37, diz assim: Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, quero fazer uma pergunta para você. Tente se lembrar de alguma vez que você deu uma bola fora, assim, que você falou: ai meu Deus, por que eu não fiquei quieto? Se arrependimento matasse, por que eu não morri antes? Já se arrependeu amargamente de ter falado algo, de ter dado uma bola fora? Pois é o caso do evangelho de hoje. Jesus fez uma pergunta tão simples, tão boba. Quando chegaram em Cafarnaum, estando em casa, Jesus pergunta aos discípulos: Menino, o que vocês estavam conversando pelo caminho? Eu vi que vocês estavam meio que cochichando quando eu fui lá abastecer o carro, pegar um pão de queijo e um café. Mas vocês estavam conversando? O que vocês conversavam? E quando Jesus fez a pergunta, as bochechas ficaram vermelhas, os olhos se esbugalharam, as cabeças se abaixaram, um olhou para o outro, cri, 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 e ninguém falou nada. Quando Jesus fez essa pergunta, os discípulos como que acordaram de um torpor, e eles simplesmente sabiam que o que eles tinham conversado, discutido, o que eles estavam remoendo dentro das suas cabeças e nas suas panelinhas, era algo abominável a Jesus, que Jesus não gostava nem um pouco daquilo ali. Ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Para agravar a coisa, somado ao fato de que Jesus nunca quis ser o maior, nem ensinava a ser o maior, é que o começo do evangelho diz assim: olha, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. E Jesus não queria que ninguém soubesse disso. Jesus não queria que naqueles dias, por alguns dias, houvesse ao redor dele multidão, curas e milagres, pois estava ensinando a seus discípulos. Pequeno parênteses, olha como para Jesus era importante discipular, ensinar os discípulos. Gente, Jesus não viveu só de fazer, Jesus não viveu só de apostolado. E ele queria que os discípulos dele de ontem e de hoje aprendam a isso. Nós não estamos na igreja só para fazer a escala da qual a gente faz parte lá. Jesus estava ensinando aos seus discípulos e ele não queria ninguém. Existe o momento do aprendizado, da formação pessoal, né? Seja a formação um tanto quanto mais teórica, quanto mais espiritual, e a própria formação da oração pessoal. Jesus estava ensinando e não queria que ninguém atrapalhasse o ensino. Se Jesus amava tanto assim ensinar, a gente tem que começar a gostar de aprender, gente. Porque se Jesus gosta de ensinar, então eu teria que gostar de aprender, né? E eu quero convidar você a pedir essa graça a Deus e se dispor um pouco. Seja uma pessoa ensinável, moldável. Você gosta de aprender? Sabe, gente, nós temos tanto tempo na vida, a gente desperdiça diariamente tantos minutos e horas, só com curiosidade, a gente nunca aprende nada, né? Então, domingo que vem, encerramento da Quaresma de São Miguel, né, que esse ano cai num domingo, inclusive, aqui no Santuário São José de Alto Piquiri, nós vamos ter o segundo Quem como Deus, né, um dia de cura e libertação a respeito da espiritualidade da Quaresma de São Miguel e dos arcanjos São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Segundo Quem como Deus, eu e Moisés Rocha. Teve ano passado, vai ter esse ano de novo. Então, uma oportunidade da gente aprender de Jesus, da gente ficar a sós com Jesus. Nós vamos transmitir pelo YouTube, mas você pode estar aqui conosco também, tá bom? E também no próximo domingo, lá no meu site, vai entrar uma formação, um ensino a respeito da carta de São Paulo aos Efésios, lá no capítulo 6, a armadura do cristão. A Quaresma de São Miguel, né? Quem como Deus, ninguém como Deus, levanta-se Deus, né? Sejam dispersos os inimigos e todos os demônios. O que é o combate espiritual? É uma formação que eu preparei para você e começa no próximo domingo dentro do site. São aulas em vídeo e em e-book.
também. E caderno de ativação, tá maravilhoso. Veja, a gente precisa gostar de aprender, gente, as coisas da fé, né? Agora, tem algo a mais aqui. Os discípulos ouviam Jesus, algumas coisas, várias, eles aprendiam, outras eles deixavam entrar no ouvido e sair na outra porque eles não gostavam do que estavam ouvindo, sobretudo quando o assunto era cruz, renúncia, essa frustração que eles tinham de um Jesus que não ia reinar, que não ia ser humanamente poderoso e rico, então eles têm dificuldade de entender, né? Mas tem uma outra coisa aqui ainda, amados. Muitas pessoas escutam Jesus também, a igreja, enfim, só para aprender. Como se fosse prova do Detran para tirar carteira de motorista, como se fosse tirar um certificado, uma pós-graduação. Nós escutamos Jesus não só para aprender, nós escutamos Jesus para querer ser como Jesus. Nós não somos chamados, meus queridos, a sermos repórter, ficar reportando notícia. Nós somos chamados a ser testemunhas, o fato precisa acontecer em mim. E esse é o problema do Evangelho, olha. Ele estava ensinando seus discípulos. O que ele ensinou? O Filho do Homem é o próprio Jesus. Vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Certo? Aí assim que os discípulos não compreendiam, porque já tinha um bloqueio afetivo com a informação, também não faziam pergunta. Quando Jesus vira as costas, eles entram num assunto tão diferente daquilo que o mestre ensina. Jesus está falando de cruz, de morte, lavar os pés, vender tudo, dar aos pobres. Aí Jesus para de falar, eles... Então, quem será de nós que é o maior, hein? Quem será de nós que vai governar? Mas de onde você está tirando esse assunto? Sabe, meus irmãos, às vezes a gente está diante de Deus e a gente não está escutando, a gente só escuta o que já estava lá na nossa cabeça, não é? Você conhece gente assim? Quem é padre vê isso na Assembleia, né? Às vezes você está pregando, tal, e você olha, a pessoa está assim, ó. Ela não tá nem aí, ela tá ouvindo ela aqui, ó. Ela tá ouvindo ela não escuta nada, ela é blindada, né? Mas veja, queridos, quantos de nós somos assim, olha? A gente aprende sobre a beleza, a realidade da castidade, mas a gente mesmo não quer ser casto. Da simplicidade, da humildade, mas a gente mesmo quer fama, dinheiro, status e glamour. A gente aprende sobre a beleza do serviço, da generosidade, né, do dedicar-se, mas a gente mesmo está cansado e precisa descansar. O discípulo que acha bonito, mas não acha que é para ele. Nós não andamos com Jesus, meus irmãos, só para alcançar as coisas que Jesus pode nos dar, e Jesus pode nos dar muitas coisas. Ele dá, né? Não está na palavra? Buscar em primeiro o reino de Deus, sua justiça, tudo mais será dado. Deus nos dá as coisas. Mas a gente anda com Jesus para dispor a vida, a ser outro Jesus, a ser como Jesus. E esse é o problema do Evangelho de hoje. Eles andam com Jesus, eles admiram Jesus, eles acham Jesus fantásticos, mas eles não sentem vontade de ser como aquilo. Eles querem continuar sendo eles. Então que lindo que Jesus é pobre, humilde, crucificado, que lindo que ele seja. Eu não quero isso para mim. Eu quero riqueza, poder, fama, prazer. Percebe? O que vocês discutem pelo caminho? E aqui tem algo importante para nós, minha gente. O que a gente anda conversando pelo caminho? O que a gente anda alimentando dentro da nossa cabeça? Então, primeiro passo, a gente precisa começar a pensar mais a respeito da própria palavra de Deus. Mas se a gente não der esse outro passo de que toda essa informação religiosa que me chega não é para eu, no fim do ano, fazer uma prova, passar de ano, ou ganhar um diploma, um concurso, um aumento salarial, é para moldar a minha vida, o cristianismo em nós não vai acontecer. O que vocês estão conversando pelo caminho. Não basta achar bonito a santidade, é preciso se dispor a ela. E aí Jesus vai dizer, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Nós nascemos para ocupar o primeiro lugar na vida de algumas pessoas. De quais? Aquelas que mais precisam de nós. E é bom saber que eu sou significativo para você. Mas como é que eu me torno significativo para você? Te explorando? Te ganhando na força? Não, te servindo. Isso completa a nossa alma. Muitas pessoas são vazias, frustradas, entediadas, enfim, tendo tudo, porque elas têm tudo. Elas só não têm esse primeiro lugar na vida de ninguém, porque elas não são servas de ninguém, elas não servem a ninguém. E aí Jesus em seguida pega uma criança, coloca no meio deles, e a criança aqui está como que num paralelo aos mais pobres, porque a criança é o ser indefeso, é o ser que não dá lucro, é o ser que de algum modo dá trabalho e despesa. Jesus pega a criança e diz, quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que está acolhendo. Jesus que está nos últimos e também, por óbvio, nas crianças. E quem me acolher está acolhendo não a mim,
mas aquele que me enviou. E aí, queridos, a segunda leitura da missa de hoje da carta de São Tiago, capítulo 3, né? Vai dizer, onde há inveja e rivalidade, aí estão desordens e toda espécie de obra má. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto, de Deus, é antes de tudo pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento. Aqui a gente já vai vendo se o que está em nós tem vindo do Espírito Santo e do alto, né? Ele diz, o fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Aí ele continua perguntando, São Tiago, de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão desordenadas, em conflito dentro de vós? Portanto, queridos, o que está em conflito dentro de mim? O que eu ando conversando dentro de mim, né? Isso fala da qualidade do meu discipulado. Então, queridos, não estejamos diante de Jesus como um fã-clube que espera dele benefícios. Estejamos diante dele, com ele, para ser como ele. Isso é a santidade. Jesus disse então, quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia assim, eu prefiro o último lugar, porque pelo último lugar ninguém briga. Também. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.